Graça e paz a todos, né? Venho aqui no canal novamente trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus para todos. E a mensagem que eu vou trazer se encontra no livro de 2 Timóteo. Vai ser o capítulo 2, na verdade, do versículo 1 até o versículo 26, que vai dizer o seguinte: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Então, até esse verso 2, a gente já percebe um detalhe muito importante. Não é só a instrução de você se fortificar na graça de Cristo, ok? Como nós conhecemos a história de Paulo, né? E foi-lhe dado um espinho na carne, né? Ele diz. E por conta desse espinho na carne, foi posto ali para que ele não se gloriasse, para que ele não se orgulhasse de alguma forma, né? A fim de não pecar contra Deus. E nesse contexto de sofrimento que Paulo estava passando, vem essa palavra de Deus para ele, né? Minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, basicamente, como que se aplica isso? É como muitos versículos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Entende? E também está escrito em humilhar-se diante de Deus, né? Humilhai-vos diante de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo te exaltará. Então, é isso que nós esperamos de Deus, na verdade, né? A exaltação que ele tem prometido. Essa exaltação não é na terra, ok? Muitas das vezes não vai ser na terra. Vai ser lá no céu. Você vai se submeter o tempo todo, enquanto você estiver na terra, a Deus. Em oração, em jejum, se possível, em evangelismo, em diversas formas, ok? Diversas formas de servir a Deus. Ele diz: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. E o quão difícil está sendo achar homens fiéis que sejam preparados para pregar a outros também. O quão difícil hoje em dia é você encontrar esse tipo de pessoa que de fato ali está preparada para pregar o evangelho, ok? O evangelho verdadeiro, ok? E entre essa pessoa idônea que seja preparado, essa pessoa fiel a Deus que seja preparado para pregar o evangelho e confiar o evangelho a outros, a gente tem que se atentar que as obras são levadas muito em conta nessa questão, ok? A pessoa ela tem que praticar obras e tem que ser um exemplo dentro da igreja e fora da igreja também. Então, é quase a mesma requisito dos presbíteros, né? Mas tem grandes diferenças aí, ok? Ele diz no verso 3: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, já está incluso no pacote, na verdade, da salvação, né?
no pacote do cristão, quando ele aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, já está incluso a perseguição, a tribulação, a angústia. Tanto que Jesus, se não fosse dessa forma, Jesus não diria: ele não iria dizer, no mundo tereis aflições. Não, ele diria, no mundo terias alegrias, entende? Ele diria de outra forma, ele não diria, no mundo tereis aflições, se de alguma forma as aflições não fossem algo necessário para o fortalecimento da fé cristã, ok? Pelo contrário, a gente vê que, de fato, o quanto os sofrimentos que os apóstolos e as pessoas daquela época passaram, o quanto aquilo fortaleceu a fé dos demais que ainda estavam vivos, né? Então, de fato, as perseguições, as angústias, as aflições, elas estão inclusas. Não quer dizer que nesse meio tempo não haverá alegria, não haverá coisas boas diante de Deus, sabe? Pelo contrário, a gente vai passar por coisas boas e coisas ruins, coisas das quais todos os homens passam nesse mundo, ok? Os homens maus passam por coisas boas e coisas ruins. Os homens bons também passam por coisas boas e por coisas ruins. É certo que muitas aflições geralmente vêm sobre o justo, ok? Tem vezes que o injusto não atrai sobre si tristezas e angústias. A estadia dele, vamos dizer assim, em questão de ter tempos de bondade, de tempos de coisas boas na vida do ímpio, geralmente é muito grande. E por que é muito grande, geralmente? Justamente para enganá-lo, para seduzi-lo à perdição, ok? Para levá-lo e arrastá-lo para o inferno. Então, se de alguma forma a pessoa ela tá tendo um dia muito bom, embora ela esteja em pecado, ela deveria refletir sobre as atitudes dela, ok? Porque uma hora ou outra a conta chega. E quando chegar, pode ser que não tenha outra chance. Pode ser que chegue até com a morte da própria pessoa, ok? Então ele está instruindo a gente a fazer parte desse sofrimento, dessas aflições também, né? Verso 4. Ninguém que milita se embarca com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha tende a ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte: quando alguém te alista para o exército, um pai ou uma mãe alista você para o exército, o filho ele tende a não ficar preso nos negócios dessa vida, entende? Quando a pessoa está no exército, ela esquece trabalho lá fora, ela esquece pai e mãe lá fora, ela esquece o filho lá fora, caso ele tenha filho, a esposa lá fora, tudo para se ocupar das obrigações dele no exército, ok? E ele está usando essa mesma figura de linguagem aqui para retratar isso. Aquele que vem para Cristo, ele não pode estar preso com os negócios dessa vida também, ok? Limitado a pai, a mãe, a filho, a filha, a esposa, limitado a dinheiro, ok?
Pelo contrário, você vê que os apóstolos, eles trabalhavam sim, mas se de alguma maneira eles não tinham como se sustentar, qual que foi a ordem que Jesus deu aos apóstolos? Vão e não levem bolsa, não levem nada, basicamente. Tudo o que você quiser, o que você precisar, Deus vai dar durante o caminho, durante a caminhada. Então não leve bolsa, não leve comida, não leve roupa, entende? Não leve nada, basicamente. Foi isso a instrução que Jesus deu aos discípulos, ok? E a gente viu o quanto Deus sustentou eles durante a caminhada cristã deles, né? E ele também usa o exemplo do lavrador, né? Aquele que trabalha, aquele que se esforça, tende a ser o primeiro a se alegrar com os frutos de suas obras, né? E ele diz: lembra-te de Deus, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Ou seja, lembra-se que Jesus, da tribo de Davi, se ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho que Paulo prega, né? Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Você lembra o que Jesus falou nas bem-aventuranças? Eu vou até abrir lá, para não acontecer de eu falar coisa que não está escrito. Mas ele diz o seguinte, ó. Do verso 10, Mateus 5, do verso 10 até o 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele diz logo em seguida: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então aqui ele está dizendo: quando vos perseguirem, vos injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, alegrem-se nisso. Cristo não está falando de você ficar triste pelas perseguições, ok? Pelo contrário, Cristo está falando para você se alegrar quando você ver essas coisas acontecendo. As pessoas falarem mal de você por causa de Cristo, as pessoas te perseguirem por causa de Cristo, as pessoas te lançarem na prisão por causa de Cristo, ok? Quando essas coisas acontecerem, alegrem-se, está escrito, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque dessa forma, com essa rigidez, perseguiram os profetas que foram antes de vocês, ok? E é isso que Paulo está falando. Ele também está fazendo participante da dor, do sofrimento de Cristo na terra. Não tem nada... Eu acho que tem duas coisas, pelo menos que me vem à memória, que mais faz com que as pessoas sejam comparadas, entre aspas, né, a Cristo. Porque ser cristão, o significado da palavra cristão é pequenos cristos, né? Então, eu lembro três coisas. A primeira coisa, pagar o mal com o bem, é o que lembra muito a Cristo no exemplo das pessoas. A gente vê muito de Cristo no exemplo da pessoa, quando a gente vê ela pagando o mal com o bem, ok? A segunda coisa é sofrer injustiças.
por causa do nome de Cristo. Sofrer injustiça da parte dos homens. E a terceira coisa é justamente isso. As tribulações, os sofrimentos, as perseguições por amor a Cristo, né? Por amor a Deus. Então, essas três coisas é o que mais faz com que o homem se assemelhe a Cristo no exemplo de obras, ok? Porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, esse aqui é outro motivo pelo qual nós também devemos passar por isso. Por quê? Porque sabendo que, mediante o sofrimento, mediante as tribulações do mundo, se passarmos e sofrermos e suportarmos tudo isso, ficará como exemplo de fé não para os incrédulos, não para os ímpios, mas para aqueles a quem a palavra foi destinada a salvar. Ok? Mas agora, já que a palavra não foi destinada aos ímpios para serem salvos, quer dizer que eles podem dar uma desculpa diante de Deus e dizer: nós não fomos salvos porque você já decidiu tudo antes da gente agir por qualquer coisa. Não, pelo contrário. As intenções do coração desses homens foram maus. As ações deles foram maus. Os pensamentos foram maus. As intenções com que faziam bem também era pensado em si mesmo. No fim era sempre voltado ao egoísmo. Tudo o que eles fizeram, Deus já sabia que eles iam fazer. E se de alguma forma Deus não quis impedir eles de fazer, convertendo o coração deles, por que você acha que Deus fez assim? Ora, Deus criou o mundo. E mesmo antes de criar o mundo, Ele já julgou todas as coisas. Por que Ele já julgou todas as coisas? Porque independentemente, se Ele não tivesse julgado todas as coisas no começo, lá no fim Ele já saberia o que iria acontecer. Lá no fim Ele já saberia quem seria salvo ou quem não seria. Isso não torna Deus injusto, pelo contrário. De todas as possibilidades que você poderia pensar de pecar ou não pecar, Ele já pensou por você. E Ele já sabia o que você ia fazer. Ok? E Ele já sabia que se Ele falasse ao seu coração, ainda assim você não daria ouvidos. Ou se Ele falasse ao coração de um escolhido, ele daria ouvidos. Então Ele sabe quem dá ouvidos à palavra de Deus e quem não dá. E o próprio Jesus vai falar que tinha muitas pessoas naquela época em que Ele pregava que ouviam a palavra de Deus de mau grado. Ok? Não estavam gostando de ouvir a palavra de Deus, ouviam por ouvir. E não é com essa disposição que Deus quer que a gente ouça de tua palavra, ouça de seus conselhos, porque são conselhos para a vida eterna. São palavras de vida eterna. Ok? Verso 11 de 2 Timóteo, capítulo 2, né? A palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, é essa palavra que nós temos, não somente da parte de Paulo, mas também da parte de Cristo, que se o negarmos, Ele nos negará.
Porque o próprio Cristo falou: aquele que me negar diante dos homens, diante dessa geração adúltera e incrédula, eu negarei diante dos santos anjos de Deus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos de meu Pai. É o que ele estava querendo dizer. E ele está falando, se a gente morrer com ele, a gente tem a segurança de que com ele também viveremos. Ok? E se sofrermos também, reinaremos com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode negar a si mesmo. Verso 14, então, de 2 Timóteo, capítulo 2. Traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Quais palavras são essas que para nada se aproveitam? Essas discussões de palavras que nada aproveitam. Geralmente está ligado com questões da lei. Deve-se guardar o sábado ou não? Deve-se fazer alguma coisa que a lei diz, que é meramente um rito e não um mandamento. Tem coisas que são mero rito. Ou seja, discutir coisas na lei que não traz proveito ao homem. Discutir coisas na lei que não traz ao homem, vamos dizer assim, a lei moral, vamos dizer assim. Se não faz parte da lei moral de Deus, entende? Se é algo que o homem não vai perder a salvação em praticar ou não, como por exemplo, o exemplo do sábado. O homem não será condenado se não praticar o sábado, ok? O homem não será condenado por praticar o sábado ou deixar de praticar o sábado, ok? Vai da disposição com que ele pratica. Se ele pratica para se parecer mais justo que os outros, aí é bom que não pratique. Mas agora, se ele pratica com o coração sincero, e quando eu ouço muito falar do sábado, o que me traz o entendimento é: 6 dias trabalharás, e o 7º é o sábado do Senhor. Nele não fareis obra alguma, terá apenas descanso, ok? Nem você, nem seu servo, nem seus animais, nem ninguém. E o porquê disso? Imagine os 6 dias da criação que Deus fez, ok? Ele trabalhou. No sábado, a obra já estava concluída, não havia mais o que fazer. Não quer dizer que ele descansou como se ele estivesse cansado, ok? Não havia mais o que fazer, a obra estava completa. E agora eu te pergunto, esse sábado que Deus descansou, ele foi um sábado, um período de tempo, ou ele, na visão de Deus, é um tempo eterno? Porque o que acontece? O sábado, ele é uma representação do seguinte: a prática do sábado, ela pode ser muito boa para te lembrar de uma coisa. Durante a nossa vida na Terra, representado pelos 6 dias que a gente trabalha, a nossa vida na Terra, ela será constante, será de constante batalha, constante luta. Quando que Davi caiu em pecado? Ele caiu em pecado quando os reis naquela época iam para a guerra e Davi não foi para a guerra. Davi estava descansando quando não devia descansar. Não foi ordenado por Deus descansar naquele dia. Então,
O que eu quero dizer é justamente isso. Durante a sua vida toda você vai lutar contra as artimanhas do inimigo, você vai lutar contra o seu pecado, você vai lutar contra a avareza, contra a idolatria, contra um monte de coisa. Você vai lutar até mesmo contra a morte, ok? E no sábado, quando entramos no repouso de Deus, porque ele chama o sábado de repouso. O que é o repouso de Deus ali prometido? É a salvação. É você estar eternamente com Deus. É isso que o sábado nos lembra o tempo todo. A prática do sábado nos lembra isso. Que nós temos uma salvação prometida. Nós temos um descanso prometido. Um descanso merecido. Ok? Que Deus há de nos dar. Mas, pelo contrário, os outros 6 dias que nós lutamos e batalhamos e combatemos o combate da fé, representa a nossa vida desde quando nascemos até quando morremos, ok? Então, por mais que a gente tenha fé nessa esperança de que seremos salvos no final, guardando essa esperança, a gente vive e combate durante os 6 dias, né? Durante os 6 dias a gente combate até a nossa morte. Ok? Porque esses 6 dias representam toda a nossa vida. Ok? Dedicada a Deus. Então, em questão essa contenda de palavras é isso. Ainda que o homem não guarde o sábado, você deve ter essa consciência. Esses 6 dias são, na verdade, dias de lutas, dias difíceis, dias de guerra do qual nós estamos passando. Não uma guerra física, mas uma guerra que acontece no campo espiritual. Ok? Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então procura se esforçar e se apresentar diante de Deus dessa forma, aprovado, ok? Busque que a sua fé tenha a aprovação de Deus e não a reprovação, ok? Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Rimineu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e perverteram a fé de alguns. Então, o que é os falatórios profanos que ele está dizendo aqui no livro de Timóteo, que Paulo está dizendo? Os falatórios profanos são a distorção da palavra de Deus. A distorção da palavra de Deus é um falatório profano, porque a palavra de Deus por si só é santa. O homem que desvirtua essa palavra, o homem que distorce essa palavra, está profanando o que é santo, ok? Então, evita esses falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. E para desses roerá como gangrena, entre os quais estão Rimineu e Fileto, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E perverteram a fé de alguns, né? Todavia, o fundamento de Deus ficará firme, tendo este selo. Qual selo? Qual que é o fundamento de Deus? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ou seja, o Senhor conhece as suas ovelhas. E todo aquele que invoca o nome de Deus em oração, em jejuns e práticas de boas obras,
deve, de fato, se afastar do pecado, da iniquidade. O mais importante na vida do homem não é a prática de boas obras. Porque hoje você tem dinheiro para se sustentar e poder ajudar outros. Amanhã você pode ser que não tenha. Amanhã pode ser que você seja provado nisso, em não ter nada diante de Deus. E o que vai lhe restar? O seu amor a Deus. Você não terá dinheiro para ajudar as outras pessoas. Você não terá nada. Você não terá nem como se sustentar, às vezes. E acontecerá justamente que o que vai restar para você é Deus. O único que está à sua volta, não perece, não morre e não se desfaz com o tempo é Deus. O único que é eterno é Ele. A sua mãe e o seu pai vão morrer, o seu filho vai morrer, a sua esposa vai morrer. Tudo nessa terra, o ouro, a prata, carro, casa, todas essas coisas estão destinadas a se destruir com o tempo. Mas Deus, Ele é eterno. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas essas coisas, porque são coisas perecíveis, são coisas que têm prazo de validade para acabar. Ok? No entanto, Deus é eterno. Ele permanece sobre todas essas coisas. Ele se sobressai. Ele se sobressai sobre todas essas coisas. E a gente pode dizer o seguinte: tem pessoas que acham: ah, mas você está sendo um fanático religioso. Você está sendo extremista demais. Ora, aqueles que nos perseguem são extremos em fazer o mal. Nós, no entanto, que praticamos prática de boas obras, de justiça, diante de Deus e diante dos homens, não poderemos ser extremos quanto a isso, não poderemos ser extremos quanto ao nosso próprio pecado, que já nos chamam de extremista, de um religioso ao extremo. A gente tem que entender que diante da palavra de Deus, quando Ele dá a ordem, ama a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, quando esse é o maior mandamento, não tem outra escolha senão ser extremo com o pecado. O que Jesus falou? Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Porque te convém entrar na vida eterna sem um olho, do que com os 2 olhos serem lançados no lago de fogo. E ele diz também: se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca-a de ti. Convém que você entre sem uma mão, ou sem uma perna, ou sem qualquer membro do seu corpo, do que com as suas 2 mãos, as suas 2 pernas, você seja lançado no lago de fogo, onde o seu verme não morre e onde o fogo não se apaga. E haverá ali choro e ranger de dentes, ok? Como descreve a palavra de Deus. Então, você tem que ser extremo com um pecador com relação ao seu pecado. Você tem que ser extremo consigo mesmo, não é eu ser extremo com você, ok? Eu ser extremo com você não vai ajudar você em nada. A questão é, você tem que ser extremo com você mesmo, com relação ao seu pecado. Porque se a condenação é eterna, a salvação também é eterna. Olha o contraste dessas 2 coisas, é uma diferença muito grande. Ou você é salvo e isso eternamente, ou você é condenado e isso eternamente. Então, essa escolha que você tomar a partir de hoje vai decidir muito a sua vida, ok? Essa escolha que você tomar a partir de hoje vai decidir se você será salvo ou não.
ok? Mas não é uma escolha pautada em você mesmo, ok? Não ache que você vai se salvar, pelo contrário. Você tem que ter a fé em Cristo, preservar essa fé, ter essa esperança, preservar a esperança de que, morrendo em Cristo, serei salvo. Porque não são todos que serão arrebatados, ok? E se não são todos que serão arrebatados, temos que colocar na nossa mente que devemos estar preparados para dar nossa vida por Cristo. Em todo tempo. Quer seja agora para defender a minha família, caso um ladrão, alguém queira matar o meu filho ou a minha esposa, eu morrer por eles. Quer seja para defender os irmãos na casa de Deus, caso alguém queira tirar a vida deles ali. Entende? Arriscar a minha vida por eles e também arriscar a minha vida por Cristo. Ok? Arriscar a minha vida por Cristo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus. E isso ainda que num tempo em que tudo seja proibido. Ainda que essas coisas sejam proibidas. Ok? As pessoas acham que essa palavra passará, mas não passará. Ok? A palavra de Deus não volta para ele vazia, ela cumpre um propósito. Mas a questão é, essa palavra física, ela passará, porque é feita de papel, ok? Papel, tem um pouco de couro aqui, mas é feita de papel. Essa palavra pode ser que se desfaça com o tempo, por causa do uso. Mas as letras, as palavras que estão escritas aqui, elas são eternas, porque foi falada no tempo. São histórias reais, são palavras reais de Deus, ok? E Deus não esquece de sua palavra. Tudo que está aqui, que ele falou, as coisas que se cumpriram já não tem mais utilidade, mas as coisas que hão de se cumprir têm grande utilidade, ok? Por isso que Jesus falou, não passará um A ou um tio da lei sem que tudo se cumpra. E na lei também está escrito a questão dos profetas. Os profetas também falaram da lei, né? E os profetas não falaram apenas da lei, os profetas também profetizaram a respeito do tempo do fim. Ok? Ora, uma grande casa, agora ele diz aqui no verso 20, né? Eu vou recapitular no verso 19, só para a gente voltar ao entendimento. Todavia o fundamento de Deus ficará firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, aos que lhes pertence. E qualquer que invoque o nome do Senhor, de Cristo, afasta-se da iniquidade, afasta-se do seu pecado. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Sabe o que Paulo está querendo relatar aqui no versículo 20 de 2 Timóteo 2? Ele está querendo relatar o seguinte: a grande casa que ele está falando aqui é a casa de Deus, é o templo, ok? Onde nós adoramos a Deus. O lugar físico que ele está querendo dizer ali, onde adoramos a Deus. Ele diz, numa grande casa não somente tem vasos de ouro ou de prata. O que é esse ouro ou prata? São coisas de grande valor. O ouro e a prata é de grande estima, é de grande valor. E esses utensílios de ouro e de prata representam pessoas valorosas diante de Deus, pessoas aprovadas na fé diante de Deus, ok? Mas também ele diz, também existe de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra, porém, né? Ou seja,
O ouro e a prata estimadas diante de Deus representa essas vidas, essas almas totalmente entregues na mão de Deus, ok? Submissas à vontade de Deus. Já de barro, de prata, essas barro, de pau, esses vasos um pouco mais frágeis, geralmente está ligado a pessoas que geralmente não têm a sua vida totalmente entregue. Às vezes está ali por estar apenas, entende? Está ali pelos anos que já esteve na casa de Deus e se gloria dos anos de estar na casa de Deus, mas não renuncia ao pecado, ok? E no verso 21 vai dizer o seguinte: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o seu Senhor, e preparado para toda boa obra. O que ele está querendo dizer? Aquele que se purificar de ouro, de prata, de pau e de barro, é isso que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: o homem que não é avarento, o homem que não ama o dinheiro, ok? Não ama as riquezas, ele é útil para toda boa obra. Por que ele está falando isso? Você percebe que Jesus não falou de você amar o diabo mais do que a Deus? Ele não falou de você amar o diabo mais do que a Deus, como sendo um diabo o maior Deus do século, entre aspas, né? Porque ele não é Deus. Na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: não pode amar dois senhores. Que dois senhores são esses? O primeiro é Deus, soberano, acima de todas as coisas, a quem os homens maus e bons, justos e injustos, se submetem à sua vontade, ainda que a não conheçam. Este é o grande Senhor a quem devemos prestar conta no dia do juízo, ok? A este devemos nos devotar e amar de todo o coração. Só que ele diz, não pode viver dividido entre dois senhores. Qual que é os dois senhores que ele está querendo dizer aqui? O primeiro é ele mesmo. O primeiro é Jesus. O segundo é a riqueza. É os bens materiais. São as coisas perecíveis dessa terra. As coisas da qual Jesus disse: não andeis ansiosos pelos que haveis de comer, não andeis ansiosos pelo que havereis de beber. Sabe o que simboliza riqueza verdadeira? O que é a riqueza verdadeira? Que eu estou querendo dizer assim. Não é o dinheiro, não é o papel, moeda, ok? É justamente as coisas que nós produzimos. O gado, do gado você consegue extrair a carne, a galinha, por exemplo, que conseguimos extrair o ovo dela. Tudo que você consegue extrair de bom da natureza para criar com isso algum valor, algo que o homem possa aproveitar, isso é riqueza. Então, por qual motivo Esaú vendeu a primogenitura? Por causa de uma riqueza momentânea. Ele estava com fome e vendeu por um prato de lentilha a sua primogenitura. E é o que vai acontecer no fim dos tempos. Quando vier a questão da marca da besta, aí sim os homens ficarão obrigados a colocá-la para poder ter acesso a essas riquezas que eles tanto se fascinam. E ele diz, ou você se dedica às riquezas ou você se dedica a Deus. Não tem como se dedicar às duas coisas, porque uma hora você vai estar muito empenhado em um e vai esquecer do outro, ou uma outra hora você vai se dedicar muito a um e vai desprezar o outro. Então não tem como servir a Deus e as riquezas, é o que Jesus declara. Você está percebendo por que ele está pegando tanto no pé das riquezas e não muito no pé
da questão do diabo, entre aspas, né? Por que eu falo? Porque o diabo ele usa das riquezas, ok? Então o que acontece? A maior prova que vai haver no mundo vai ser essa. Vai pegar na fome, vai pegar na sede, vai pegar no que vestir, vai pegar no que comer, ok? Vai pegar na maior ânsia humana, que é a ânsia pela sobrevivência. E o próprio Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la, e aquele que perder a minha vida, perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, Jesus está nos encorajando a morrer por ele. Ele está encorajando. E ele também diz: tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E importa que Cristo venceu o mundo, porque se ele venceu o mundo, então sim, há poder na cruz de Cristo, há poder no sacrifício de Cristo para me salvar, não somente agora, nesse momento, salvar minha alma, mas também salvar, consumar essa salvação, ainda que eu tenha que morrer por ele. Então, diz no verso 21, aqueles que se purificar dessas coisas, se purificar das riquezas, porque a riqueza será o grande ídolo do século, ok? Porque não comprarão, nem poderão vender aquele que não tiver a marca. Então, Paulo já está argumentando sobre isso. A riqueza, ela distorce a fé, desvirtua a fé. Okay? O amor à riqueza desvirtua completamente a fé e torna a palavra de Deus infrutífera. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil para o uso do seu Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, os desejos da carne. A gente conhece fornicação, adultério, fetiches sexuais, tudo isso, foge de tudo isso. Não rejeita somente as riquezas, rejeita também as paixões da mocidade. Isso é uma palavra para os jovens, que não se aplica só aos jovens, ok? Se aplica também às pessoas mais velhas. Porque a gente leva em conta a sagacidade, né, do nosso inimigo. A gente sabe que ele é muito sagaz e muito esperto, muito astuto quanto lançar o homem no lamaçal do pecado, né? Tanto que muitos deles não conseguem nem sair desse estado de podridão, ok? Diz: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que os com o coração puro invocam o Senhor. E a fé, em muitos casos, ela é retratada como uma confiança total em Deus, em sua justiça, em sua bondade, a confiança na misericórdia de Deus, que é algo abstrato ao homem, é algo que o homem não consegue tocar, não é tangível. Mas tem a fé que pode ser tocada, a fé que pode ser provada, e essa fé é a fé que Deus prova, que é a fidelidade. A palavra de Deus diz muitas das vezes: o justo viverá pela fé. E que fé é essa? A fidelidade para com Deus, ok? O homem sendo fiel a Deus, fugindo de seus pecados, amando a Deus acima de tudo que é perecível nessa terra, quer seja vidas humanas ou qualquer outra coisa. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade.
e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, a instrução aqui é: não rejeita as questões loucas e sem instrução, né? Que só produzem contendas. O que é isso? É pessoas que vêm o tempo todo para querer provar você, igual faziam com Jesus. A pessoa sabe da palavra de Deus, a pessoa quer causar briga, quer causar contenda, quer causar divisão, e esse é o divisivo. O divisivo na casa de Deus é aquele que não prega a verdade, é aquele que está de alguma maneira distorcendo a palavra de Deus ou usando dela como arma para dar descrédito à palavra do outro, ok? Para dar descrédito à palavra daquele que diz a verdade. Esse é o irmão divisivo, do qual não devemos nem sequer chamar ou nomear de irmão, ok? Dos quais a palavra de Deus nos instrui a afastar desses, ok? Tanto que a palavra de Deus não vai dizer que no mundo a gente deve se afastar das pessoas do mundo, porque não tem como se afastar de homens avarentos, de homens presunçosos, não tem como você se afastar permanentemente disso. Pelo contrário, você teria que viver nas montanhas, orando, jejuando, igual os monges fazem. Mas a questão não é se afastar do mundo literalmente, é se afastar de todo aquele que, confessando a mesma fé, dizendo ser irmão, pratica tudo que o mundo faz e não considera voltar atrás em suas decisões. Afasta-se desses, ok? Só que ao mesmo tempo ele está querendo dizer: trate todos com mansidão, né? Deve ser manso para com todos e apto para ensinar, e sofredor, ou seja, passar pelos mesmos sofrimentos de Cristo. Nesse momento, mas você deve dizer: mas irmão Gabriel, eu não tenho passado tantas perseguições igual os cristãos lá no Oriente Médio têm passado, igual meus outros irmãos têm passado. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou desagradando Deus de alguma forma? Será que eu não passar por esses sofrimentos agora, eu estou de alguma forma indo rumo ao caminho que o diabo está propondo para mim? Será que eu estou sendo seduzido pelo diabo? Eu posso dizer: não. Se você está perseverando na fé, se você está perseverando na graça, se você está abandonando os seus pecados diariamente, carregando a sua cruz, se você está seguindo a Cristo, se está tendo oposições contra a sua palavra a qual você prega, que é a verdade, certamente você está no caminho correto. Se de alguma forma não vem essas perseguições tais, igual está acontecendo no Oriente Médio ou com cristãos espalhados no mundo todo, saiba que não chegou a hora ainda, ok? Graças a Deus que ainda haja algum tempo, ok? Graças a Deus por isso, porque nós temos tempo agora de nos preparar diante de Deus. Então é um tempo de preparação, não para salvar a sua vida, mas para dá-la em oferta, em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, ok? Então, respondendo à pergunta de muitos, não, a pessoa que vive a fé, que vive o evangelho, que está sofrendo oposições, ela está no caminho correto. Se de alguma forma ela não está sendo perseguida gravemente com prisões, com açoites e com a morte, certamente esse tempo chegará, ok? Esse tempo chegará e a Bíblia relata que será abreviado esses dias. Por causa de quem?
por causa de mim, por causa de você, que vive a fé cristã, que anda nos estatutos da lei, ok? Que caminha na lei da liberdade e da graça, que ama o seu próximo como a si mesmo, mas que também ama, primeiramente, a Deus acima de todas essas coisas, que diariamente está lutando contra o pecado para vencê-lo, para subjugá-lo, para pô-lo debaixo dos pés de Cristo, para que por fim possamos alcançar a nossa herança, a vida eterna, ok? Então, permaneçam nessa doutrina, nessa fé, e andemos em graça e em misericórdia para com todos os homens, sabendo que a misericórdia de Deus, ela triunfa sobre o juízo, mas que o juízo também será sem misericórdia para aquele que não exerceu misericórdia. Mas a misericórdia é algo que triunfa sobre o juízo de Deus, sobre a condenação de Deus, ok? Então, se quisermos nos desvencilhar do pecado para não sermos condenados, é bom que também sejamos misericordiosos com todos os homens, a fim de que possamos também, em ocasiões oportunas, alcançar a misericórdia de Deus, ok? Graça e paz, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, e perseverem na fé, na justiça e na prática de bondade, amém?